Tem gente que diz assim: só existe um mediador, Jesus. Então os santos não podem interceder. Isso está certo? Não, isso está errado. Olha aqui uma prova. Tem outras, mas olhe essa. Veja, o autor sagrado diz: orai por mim. Ora, se é para eu orar por ele, e eu sou mediador, eu devia dizer: não, eu não vou rezar por você não. Só Jesus é quem pode rezar por você. Só Jesus é o intercessor junto do Pai. Eu não sou intercessor, vá pedir direto a Jesus. Para que você está pedindo a mim? Veja, mas não, a gente pode rezar uns pelos outros. E por que a gente pode rezar uns pelos outros? Se só há um mediador, Jesus. A gente pode porque a gente é cristão. A gente pode porque desde o batismo a gente recebeu o Espírito Santo de Jesus. É o Espírito Santo de Jesus que reza em nós. Nós rezamos no corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo é a igreja. É por isso que os santos que estão nos céus, a começar pela Virgem Maria, Mãe de Deus, podem rezar por nós. E em nada estão ferindo a única mediação de Cristo. É que os santos no céu, como nós na terra, somos membros de um só corpo. O corpo de Cristo no Espírito Santo. Então, quando a gente pede à Virgem Maria que interceda por nós, ela pode interceder por nós, como vocês podem interceder por mim. Olha aqui, orai por nós. Tá vendo? Então, compreenderam isso? Aqueles que dizem que Jesus é o único mediador, está certo. Mas quando dizem, por isso os santos não podem interceder, estão errados. Viu? Estão errados. Uma pessoa não pode rezar por mim se não for cristã, se não tiver batizada no Espírito Santo de Cristo no sacramento do batismo. Aí sim, como ela não está dentro do corpo de Cristo, cheio do Espírito Santo, não pode rezar por mim. É isso aí. Mas veja também o que o autor sagrado diz: orai com insistência ainda maior. A oração deve ser perseverante. A oração deve ser com insistência. A oração deve ser sem desfalecer. A oração deve ser teimosa, sabendo, entregando com confiança a vontade de Deus. A gente pede e espera no Senhor. E Ele, quando quiser, como quiser, na medida em que quiser, escutará, atenderá a nossa oração. Depois, então, o autor sagrado diz, olha: aquele que se tornou pelo sangue de uma aliança eterna o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, o Deus da paz o reconduziu dentre os mortos. Que coisa linda! Veja, o autor está recordando que Jesus, que se entregou por nós, foi ressuscitado pelo Pai. Que o mesmo Deus vos torne aptos para todo o bem, a fim de fazerdes a sua vontade. Que Ele realize em nós o que lhe é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É o fim da carta. E aí uma saudação final, versículos 22 a 25. Exorto-vos, irmãos, para que recebais com paciência este discurso de exortação. Aliás, foram poucas palavras que vos escrevi. Ficais sabendo que foi posto em liberdade nosso irmão Timóteo. Se ele vier depressa, irei com ele fazer-vos uma visita. Saudai todos os vossos dirigentes e todos os santos. Saúdam-vos os da Itália. A graça esteja com todos vós. Está aí. Esse texto foi escrito na Itália, provavelmente em Roma, para os cristãos de origem judaicas. Por isso, carta aos Hebreus. Aqui se fala em Timóteo. Certamente o autor da carta aos Hebreus era alguém ligado a São Paulo, do grupo de São Paulo, porque São Paulo, ele não trabalhava sozinho, ele tinha uma equipe: Tito, Silas, Timóteo, Clemente, Lucas, o autor da carta aos Hebreus. Timóteo ajudou São Paulo muito. São Paulo o conheceu na sua segunda viagem apostólica, o batizou. Timóteo foi bispo de Éfeso e auxiliar de São Paulo. Como é a sua vida? Você vive diante de você? Você vive para você, do seu jeito? Ou você vive diante de Deus, fazendo da sua vida
um sacrificium laudes, quer dizer, um sacrifício de louvor a Deus. A vida do cristão não é simplesmente uma vida à toa, um monte de acontecimentos tristes ou alegres, de projetos realizados ou não, de relações com as pessoas. Não. A vida do cristão, toda ela, deve ser para Deus, deve ser diante do Senhor. Então é um sacrifício de louvor, uma oferta de louvor ao Pai pelo Cristo. Não vos esqueçais da prática do bem e da comunhão, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. A carta aos Hebreus falou todo o tempo que Jesus é o sumo sacerdote do Novo Testamento, que Jesus ofereceu o sacrifício único, irrepetível, perfeito. Eu já lhes expliquei que Cristo está no céu se oferecendo ao Pai, Cristo está no céu imolado e ressuscitado com o seu sacrifício, aquele sacrifício do Calvário. Cristo o apresenta ao Pai na glória. Eu já disse que este sacrifício se torna presente em cada missa. Em cada missa, o Cordeiro, como está no céu, se coloca sobre o altar. Mas nós participamos de verdade da missa se trazemos na carne da nossa vida, se trazemos para o altar a nossa vida para uni-la ao sacrifício de Cristo. Por isso o autor sagrado diz, vejam, não vos esqueçais da prática do bem e da comunhão. A comunhão de fé, a comunhão de vida. Veja, o amor fraterno, estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Então o cristão traz a sua vida, o cristão traz o seu sacrifício, faz da sua vida um sacrifício. A palavra sacrifício quer dizer fazer uma ação sagrada, uma ação para Deus. E une o seu sacrifício, une a sua vida ao sacrifício de Cristo. Aquilo que São Paulo diz, eu completo na minha carne o que faltou dos padecimentos de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Então, querido irmão, querida irmã, é isto que o autor sagrado aqui nos recorda. Então, eu levo para a minha missa a minha vida, para unir a minha vida ao sacrifício de Cristo. A sua vida, querido irmão, sejam nos bons que nos maus momentos, sejam nas alegrias que nas tristezas, a sua vida deve ser um sacrifício de louvor a Deus. Aí depois o versículo 17. Obedecei aos vossos dirigentes e segui suas orientações, pois eles velam por vós como quem há de prestar contas. Vejam, que possam fazê-lo com alegria e não com queixas, o que não seria vantajoso para vós. Aqui o autor sagrado recomenda aos cristãos que sigam as orientações dos pastores da igreja, primeiramente do bispo, que é o pai, que é o vigário de Cristo na sua diocese. Isso eu lhes peço, viu? A vocês que são meus irmãos na fé e filhos em Cristo. As orientações que eu der como bispo, sigam, sabendo que eu dou, não por meu capricho, eu dou essas orientações, né? Eu dou as normas aos padres, né? Para a vida da diocese, na liturgia, na disciplina eclesiástica, as decisões que o bispo toma, ele não as toma assim como um ato de voluntarista, eu quero porque quero e acabou. Não, ele toma rezando, ele toma ponderando, ele toma escutando o parecer dos padres, mas no fim ele é quem tem que decidir. E o rebanho deve ser obediente. Obediente. Nem tudo que o bispo orienta a gente concordaria ou faria do mesmo jeito, mas mesmo que eu diga, oh meu Deus, por que eu faria diferente? Sim, mas o bispo não é você. Um é o bispo. E o bispo tem os motivos dele. Mesmo que você não compreenda, saiba,
Eu nunca darei uma determinação na nossa diocese, eu nunca darei uma norma, eu nunca tomarei uma decisão simplesmente pensando em fazer como eu quero, mas buscando o bem da igreja, sempre na obediência às normas da igreja, buscando o bem do rebanho, o bem da nossa querida diocese. Agora, uma vez dada a norma, pode saber que o bispo de vocês, apesar de ser pequenininho, faz cumprir. Porque senão a casa de Deus vira bagunça. E a autoridade, quando não sabe se fazer obedecer, ela perde totalmente a disciplina e aí vai ser um mal para quem? Para a Santa Igreja de Deus. Então é uma autoridade dada pelo Cristo. E a gente escutando o Senhor na docilidade ao Espírito de Cristo, a nós compete decidir. E ao rebanho compete, na fé, procurar estar em comunhão com seus pastores e seguir a sua orientação. Então rezem por mim, eu rezo por vocês, para, como diz a carta aos Hebreus, que nós possamos fazê-lo, quer dizer, dirigir vocês com alegria e não com queixas, o que não seria vantajoso para vós. Deus me livre de um dia dizer assim: oh meu Deus, por que me deste este povo de coração tão duro, tão desobediente? Graças a Deus eu nunca pensei isso de vocês, porque até agora encontrei um rebanho fiel e dócil.